Então vamos falar de ano 1 no Brasil. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverna do Morcego. Hoje aqui Curitiba, domingo, está um friozinho lazarento lá fora, né? Estou aqui trajado com minha jaqueta aqui, né? Um dia de frio, né? Domingo, sempre bom é pra gente poder assistir um filmezinho ali, uma série, ler um livro ou ler um quadrinho, né? E se for um quadrinho do Batman, melhor ainda. E como eu fiz um vídeo falando sobre a Piada Mortal no Brasil, seus lançamentos, na verdade foram 2 vídeos, né? Porque eu tive que fazer umas complementações aí, eu resolvi agora falar sobre os lançamentos de Batman ano 1 no Brasil. Esse quadrinho foi relançado mais de uma vez aqui em terras brasílias, então resolvi fazer um videozinho que nem o Piada Mortal, né? Não tem tantos lançamentos quanto a Piada Mortal, mas enfim, acho legal a gente trazer esse histórico aí das publicações de ano 1 no Brasil. Minha fonte de pesquisa então vai ser o nosso grande site aí, o Guia dos Quadrinhos, né? Vou trazer as informações que constam lá no Guia dos Quadrinhos, mas obviamente se vocês ver todo esse vídeo aqui e verificar que faltou alguma edição aí que você sabe que tem, por favor, esteja à vontade para me dizer nos comentários aí, né? Aproveita então, já dê seu joinha aí, dê sua compartilhada, porque eu sei e garanto pra você que esse vídeo vai estar show de bola. Então, sem mais delongas, vamos lá para os lançamentos de A Piada Mortal no Brasil e foi! Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que dizer aqui que Batman 1, ela não foi publicada como uma graphic novel, ou mesmo uma revista própria, uma minissérie, né? Ela foi lançada na revista Batman mesmo, nas edições 404, 405, 406 e 407, em fevereiro de 1987. Então, pessoal, a primeira vez que Batman 1 foi publicado no Brasil, né, essa obra de Frank Miller e Dave Mazzucchelli, eu não vou entrar aqui na questão da obra em si, né, porque se você não leu Batman 1, tem coisa errada aí, meu amigo. Então você vá lá e leia essa história, né? Mas então, voltando aqui aos lançamentos especificamente, a primeira vez que Batman 1 foi lançado no Brasil foi na revista Batman, segunda série da editora Abril, de 1987 aqui. A edição número 1 já começava com Batman ano 1. Especificamente ela foi lançada em setembro do ano de 1987, né? E foi publicada que nem a edição original, né? Em 4 partes, né? Então começou aqui na número 1 com a edição da Batman 404, nessa aqui. Aí a Batman 405 foi publicada na Batman número 2, tá aqui a capa também. Na Batman 3 nós tivemos a edição da Batman número 406 aqui. Essa capa aqui não tem nada a ver com o Batman 1, né? Mas é legal que tem o Sombra ali, né? Porque as histórias do Sombra também foram publicadas nessa segunda série de Batman. Essa revista aqui do Batman, da segunda série, é muito bacana por tanto ter essas histórias do ano 1, como ter histórias do Sombra, né? E depois continuou com ano 2 e assim por diante. E a edição 4 fecha aí com a Batman 407 e publica todas as histórias aí de Batman ano 1. Tá lá então, né? 2 anos depois, a editora Abril relançou também essa história nessa encadenado, que nesse encadenadinho aqui, que é o Batman 1 aqui, que ele é muito parecido com o encadenado da DC Comics, lançado lá nos Estados Unidos. Então aqui compilava tudo, né? Não tinha nenhum extra, não tinha nada, era só a história, né? Aqui também tem a quarta capa aqui, né? Tá dando um pouco de reflexo por causa da luz, mas tá lá. E aí, a gente ficou mais de 10 anos sem ter acesso à história. Na verdade, ter acesso a gente tinha através de sebo e assim por diante, né? Mas a gente, para poder comprar de novo essa revista fora nos sebos, nós tivemos que esperar até o ano de 2002, que a editora Abril relançou nessa revista aqui de capa grampeada e assim por diante, né? Então tá lá. Aqui, até se ver atrás aqui tem também Batman. Essa capa é muito bonita, na verdade, com esse vermelho aqui. Eu acho muito legal ela, né? E bem na verdade, a editora Abril nessa época ela já estava quase cancelando as publicações de super-heróis. Tanto que a Marvel já tinha saído e ela tinha ficado com a DC. E nessa época ela estava saindo ainda Cavaleiro das Trevas 2, então eles aproveitaram para relançar Cavaleiro das Trevas e Batman ano 1. Aí depois, quando a editora Panini pegou o direito de sair da DC Comics junto com a Marvel, né, para lançar os quadrinhos de super-heróis no Brasil e ficou até hoje, né, nós tivemos uma revista chamada Grandes Clássicos DC. E nessa revista a editora Abril aproveitou e lançou Batman 1, na Grandes Clássicos da DC Comics número 3, que pra mim essa, pessoalmente, é a melhor edição que tem do Batman. Eu gosto muito, principalmente por causa dessa capa aqui, porque esse desenho aqui do Dave Mazzucchelli, assim, esse Batman tão imponente e tudo mais, pra mim é uma capa que ficou fantástica. Inclusive aqui a editora Panini colocava como edição definitiva, tá lá, né? Só que mentira, né? Porque a gente teria outra edição depois, né?
Aqui tem a quarta capa aqui, né, só fazendo um apanhado aí sobre a história. Mas tá lá, essa revista também vinha com um pôster, que era dessa imagem aqui. Eu até tenho o pôster aqui, mas tá lá guardado. Eu não emoldurei, né? Pretendo emoldurar, porque essa imagem aqui, cara, eu acho muito bonita, sabe? Dave Mazzucchelli é um monstro, cara. Ele fez um desenho espantoso nessa edição de Batman 1. Aí depois, lá em 2011, quando a DC Comics estava completando 75 anos, a editora Panini fez uma minissérie de encadernados em 4 partes, né, onde publicavam várias histórias da Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze e Era Moderna, né? E na última edição, na Era Moderna, nós tivemos também uma publicação envolvendo Batman 1, que na verdade era só a Batman 404, né? Só a primeira parte aqui, que além de Batman 1 tem Cavaleiro das Trevas, tem até Sandman aqui, aquela edição 8, quando o Morpheus encontra a morte, né? Nós temos aqui o Superman, do Man of Steel, do John Byrne, o Cavaleiro das Trevas também do Frank Miller, não sei se eu já falei, Lanterna Verde também, que é o Crepúsculo Esmeralda. Então tem várias histórias aqui da Era Moderna, e uma delas então é o Batman Ano 1. Então, mas aqui só tem uma parte, então não sei se vale a pena você pegar essa história, que é essa edição, desculpe, se você quer ler toda a história de Batman 1. E aí, por fim, meus nobres, no período aí dos lombadeiros, né, no período da capa dura, essa coisa que tem uma fixação para os fãs, né, também em 2011 a editora Panini lança a versão, agora sim, definitiva de Batman Ano 1, que é a capa dura, com essa capa vermelha aqui, que é baseada numa edição deluxe lá da editora DC Comics nos Estados Unidos, né, que ela até coloca também as informações, coloca lá do site Omelete, né? Eu confesso que deu uma estragadinha ter colocado um negócio de Omelete, não sei o que. E tem também uma informaçãozinha aqui do Daniel New dizendo que uma gráfica novel que combina um mito urbano familiar com uma inconfundível sensibilidade moderna e uma narrativa brilhante. Tá aí, né, essa ediçãozinha aqui que tem o logozinho antigo da DC Comics. A editora Panini relançou algumas vezes essa edição em capa dura aqui, foi em 2015, 2014, 2016, então tem algumas versões já dessa edição aqui em capa dura da editora Panini, e foi a última versão de Batman 1 lançada no Brasil, e agora ela nunca sai mais de catálogo, né, sempre tá aí a Panini republicando essa história, porque assim, ela merece, e é muito boa, né, e é Batman, né, Batman tem que ser sempre republicado. Aí eu recentemente achei no sebo uma edição importada de Batman 1, que eu já mostrei até no vídeo da aquisição, que é essa aqui, ó, que eu falei até que a editora Abril lançou uma versão parecida, que é essa aqui, ó. Essa edição aqui da editora Abril se baseou nessa edição americana aqui de Batman Ano 1, né? Você vê que é muito igual as coisas aqui. Ó, até a quarta capa é a mesma coisa, praticamente. Então a editora DC Comics lançou esse aqui, né? Tem a lombada, a mesma coisa, etc, né? Eu gosto da edição porque tem esse logozinho aqui. A DC Comics, o melhor logo que existe da DC. E além disso, eu também achei essa edição no sebo, que é uma versão italiana de Batman Ano 1, né? Com essa capa amarela, achei bonita também, né? Só que aqui ela só tem as duas primeiras partes de Batman 1, né? Eu não falo italiano, né? Mas mesmo assim eu comprei porque achei bonita essa capa e tudo mais. Quem sabe um dia eu pretendo aprender o italiano, né? E possa desfrutar dessa edição aqui também, né? Porque às vezes a tradução é umas pequenas mudadinhas, assim, né? Sempre tem esse detalhezinho a mais. Eu até cheguei a ver o Francesco Francavilla no Twitter dele lá, que é um artista que já fez algumas histórias do Batman, inclusive ele fez histórias do Scott Snyder no período que ele escrevia Detective Comics, postando essa edição aqui de Batman 1, né? E inclusive ele tem a segunda edição, que daí é uma capa, se eu não tô enganado, ela é meio roxa aqui, mas o desenho é o mesmo aqui, sabe? Então, meus nobres, essas são as edições de Batman 1 lançadas no Brasil. Espero que você tenha uma dessas versões aí, né? Inclusive, algumas edições especiais do Batman 1 são lançadas de vez em quando, né? A editora DC Comics chegou a lançar nos Estados Unidos uma versão Absolute, que vinha com duas versões da mesma história, né? Que até mudava as cores e assim por diante. Eu até fiquei interessado nessa edição, mas ela custa muito caro. Na Amazon, cheguei a ver por preço de R$700, eu falei, aí não, né? Aí não preciso, né? Se fosse um preço mais abaixo, um pouco mais baixo, quer dizer, muito mais abaixo, aí a gente pode até pensar em pegar, né? Além disso, também tem uma edição nova aí na Amazon, por exemplo, que é uma versão especial de comemoração, que não sei se vou pegar, não sei se tem alguns extras a mais, né? Mas enfim. Inclusive, falando sobre extras, né? As edições aqui, as últimas versões que a editora Panini Comics lançou, que são essas aqui, tem os mesmos extras, né? Então, assim, se você gosta, não se importa com capa dura, essa edição aqui já suprime aí o que você precisa, né? Supre, na verdade, seria a palavra, né? Mas se você gosta de capa dura, então tá lá, é a mesma coisa aqui nas duas histórias, né? Inclusive eu gosto bastante dos extras aqui, né? Traz bastante informações sobre os desenhos, traz os roteiros do Frank Miller,
Traz também os desenhos, o estudo desenho aqui do Mazzucchelli. Muito bacana as capas que ele fez para as edições encadernadas, né? Até os desenhos que ele fazia quando era criança aqui, por exemplo. Então, enfim, é muito bacana. Essas são coisas muito legais em edições, sabe? Isso é o diferencial de uma edição especial, coisa do tipo, né? Se for só pela história, a gente pode pegar uma edição lá que saiu, sei lá, bem lá no começo, não precisa você pegar uma edição encadernada, né? Mas quando tem esses extras, quando você conhece um pouquinho como é que foi a construção da história, aí é uma edição que vale muito a pena também, né? Então, meus nobres, é isso. Essas são as histórias, as edições, na verdade, de Batman 1 lançadas no Brasil, né? São várias versões aí que nós temos de Batman 1, né? E cada um tem o seu charme ali, né? Você que já comprou, por exemplo, lá desde o começo da Batman número 1 da segunda série da Editora Abril, talvez tenha uma história com essa edição, né? Ou você que pegou, por exemplo, a Grandes Clássicos ali, número 3, que eu acho que é a melhor edição que tenha, né? Pra mim, essa capa ali, ela é fantástica, né? Enfim. Então cada um aí tem a sua história, né? Cada um tem o seu fascínio pro colecionador. Espero que você tenha alguma dessas edições, ou tenha todas, ou enfim, se você está procurando uma edição de Batman 1, espero que eu tenha te ajudado aí nas informações em relação a essa grande obra aí, em relação ao nosso querido personagem Batman. Então é isso, meus amigos, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você tem informações a prestar em relação a Batman 1 lançado no Brasil, fica à vontade e me diga aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, também diga aí nos comentários o que você achou. Se você acha que vale a pena, compartilhe esse videozinho aí, né? Ajude o canal Caverna do Morcego a crescer. E aproveita e aperte o joinha, né? Como eu tinha pedido no começo do vídeo, aproveita e aperte também agora aí, se você não apertou já, né? E deixe a sua curtidinha para ajudar o canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você quer ver outros vídeos do canal Caverna do Morcego, fica à vontade, aí deixarei no final do vídeo uma playlist para você. Por fim, se você é novo no canal, se inscreva. A prioridade é sempre falar sobre Batman. E vou ficar por aqui. Valeu por ter assistido e até a próxima. Fui!